Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016. Dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Artigos 28 ao 67. Título 2. Disposições aplicáveis às empresas públicas, às sociedades de economia mista e às suas subsidiárias, que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, ainda que a atividade econômica esteja sujeita ao regime de monopólio da União ou seja de prestação de serviços públicos. Capítulo 1. Das licitações. Seção 1. Da exigência de licitação e dos casos de dispensa e de inexigibilidade. Artigo 28. Os contratos com terceiros destinados à prestação de serviços às empresas públicas e às sociedades de economia mista, inclusive de engenharia e de publicidade, a aquisição e alocação de bens, a alienação de bens e ativos integrantes do respectivo patrimônio, ou a execução de obras a serem integradas a esse patrimônio, bem como a implementação de ônus real sobre tais bens, serão precedidos de licitação nos termos desta lei, ressalvadas as hipóteses previstas nos artigos 29 e 30. Parágrafo 1º. Aplicam-se às licitações das empresas públicas e das sociedades de economia mista as disposições constantes dos artigos 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. Parágrafo 2º. O convênio ou contrato de patrocínio celebrado com pessoas físicas ou jurídicas, de que trata o parágrafo 3º do artigo 27 observará, no que couber, as normas de licitação e contratos desta lei. Parágrafo 3º. São as empresas públicas e as sociedades de economia mista dispensadas da observância dos dispositivos deste capítulo nas seguintes situações. Inciso 1. Comercialização, prestação ou execução, de forma direta, pelas empresas mencionadas no caput, de produtos, serviços ou obras especificamente relacionados com seus respectivos objetos sociais. Inciso 2. Nos casos em que a escolha do parceiro esteja associada às suas características particulares, vinculada a oportunidades de negócio definidas e específicas, justificada a inviabilidade de procedimento competitivo. Parágrafo 4º. Consideram-se oportunidades de negócio, a que se refere o inciso 2 do parágrafo 3º a formação e a extinção de parcerias e outras formas associativas, societárias ou contratuais, a aquisição e a alienação de participação em sociedades e outras formas associativas, societárias ou contratuais, e as operações realizadas no âmbito do mercado de capitais, respeitada a regulação pelo respectivo órgão competente. Artigo 29. É dispensável a realização de licitação por empresas públicas e sociedades de economia mista. Inciso 1. Para obras e serviços de engenharia de valor até R$100 mil, desde que não se refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço, ou ainda obras e serviços de mesma natureza, e no mesmo local, que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente. Inciso 2. Para outros serviços e compras de valor até R$50 mil, e para alienações, nos casos previstos nesta lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto, que possa ser realizado de uma só vez. Inciso 3. Quando não acudirem interessados à licitação anterior, e essa, justificadamente, não puder ser repetida sem prejuízo para a empresa pública, ou a sociedade de economia mista, bem como para suas respectivas subsidiárias, desde que mantidas as condições pré-estabelecidas. Inciso 4. Quando as propostas apresentadas consignarem preços manifestamente superiores aos praticados no mercado nacional ou incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais competentes. Inciso 5. Para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento de suas finalidades precípuas, quando as necessidades de instalação e localização condicionarem a escolha do imóvel, desde que o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia.
Inciso 6. Na contratação de remanescente de obra, de serviço ou de fornecimento, em consequência de rescisão contratual, desde que atendida a ordem de classificação da licitação anterior e aceitas as mesmas condições do contrato encerrado por rescisão ou distrato, inclusive quanto ao preço, devidamente corrigido. Inciso 7. Na contratação de instituição brasileira incumbida regimental, ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, ou de instituição dedicada à recuperação social do preso, desde que a contratada detenha inquestionável reputação ético-profissional, e não tenha fins lucrativos. Inciso 8. Para a aquisição de componentes ou peças de origem nacional ou estrangeira necessários à manutenção de equipamentos durante o período de garantia técnica, junto ao fornecedor original desses equipamentos, quando tal condição de exclusividade for indispensável para a vigência da garantia. Inciso 9. Na contratação de associação de pessoas com deficiência física, sem fins lucrativos, e de comprovada idoneidade, para prestação de serviços ou fornecimento de mão de obra, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado. Inciso 10. Na contratação de concessionário, permissionário ou autorizado para fornecimento ou suprimento de energia elétrica, ou gás natural, e de outras prestadoras de serviço público, segundo as normas da legislação específica, desde que o objeto do contrato tenha pertinência com o serviço público. Inciso 11. Nas contratações entre empresas públicas ou sociedades de economia mista, e suas respectivas subsidiárias, para aquisição ou alienação de bens e prestação ou obtenção de serviços, desde que os preços sejam compatíveis com os praticados no mercado, e que o objeto do contrato tenha relação com a atividade da contratada prevista em seu estatuto social. Inciso 12. Na contratação de coleta, processamento e comercialização de resíduos sólidos urbanos recicláveis ou reutilizáveis, em áreas com sistema de coleta seletiva de lixo, efetuados por associações ou cooperativas formadas exclusivamente por pessoas físicas de baixa renda, que tenham como ocupação econômica a coleta de materiais recicláveis, com o uso de equipamentos compatíveis com as normas técnicas, ambientais e de saúde pública. Inciso 13. Para o fornecimento de bens e serviços, produzidos ou prestados no país, que envolvam, cumulativamente, alta complexidade tecnológica e defesa nacional, mediante parecer de comissão especialmente designada pelo dirigente máximo da empresa pública, ou da sociedade de economia mista. Inciso 14. Nas contratações visando ao cumprimento do disposto nos artigos 3º, 4º, 5º e 20 da Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, observados os princípios gerais de contratação dela constantes. Inciso 15. Em situações de emergência, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo, ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial, e para as parcelas de obras e serviços, que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 dias consecutivos e ininterruptos, contado da ocorrência da emergência, vedada a prorrogação dos respectivos contratos, observado o disposto no parágrafo 2º. Inciso 16. Na transferência de bens a órgãos e entidades da administração pública, inclusive quando efetivada mediante permuta. Inciso 17. Na doação de bens móveis para fins e usos de interesse social, após avaliação de sua oportunidade e conveniência socioeconômica relativamente à escolha de outra forma de alienação. Inciso 18. Na compra e venda de ações, de títulos de crédito, e de dívida, e de bens que produzam ou comercializem. Parágrafo 1º. Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos do inciso 6 do caput, a empresa pública e a sociedade de economia mista poderão convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições ofertadas por estes, desde que o respectivo valor seja igual ou inferior ao orçamento estimado para a contratação, inclusive quanto aos preços atualizados nos termos do instrumento convocatório. Parágrafo 2º.
A contratação direta com base no inciso 15 do caput não dispensará a responsabilização de quem, por ação ou omissão, tenha dado causa ao motivo ali descrito, inclusive no tocante ao disposto na Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992. Parágrafo 3º. Os valores estabelecidos nos incisos 1 e 2 do caput podem ser alterados, para refletir a variação de custos, por deliberação do Conselho de Administração da empresa pública ou sociedade de economia mista, admitindo-se valores diferenciados para cada sociedade. Artigo 30. A contratação direta será feita, quando houver inviabilidade de competição, em especial na hipótese de: inciso 1. Aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo. Inciso 2. Contratação dos seguintes serviços técnicos especializados, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação. A. Estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos. B. Pareceres, perícias e avaliações em geral. C. Assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias. D. Fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços. I. Patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas. F. Treinamento e aperfeiçoamento de pessoal. G. Restauração de obras de arte e bens de valor histórico. Parágrafo 1º. Considera-se de notória especialização o profissional, ou a empresa cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiência, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica ou outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato. Parágrafo 2º. Na hipótese do caput, e em qualquer dos casos de dispensa, se comprovado, pelo órgão de controle externo, sobrepreço ou superfaturamento, respondem solidariamente pelo dano causado, quem houver decidido pela contratação direta, e o fornecedor ou prestador de serviços. Parágrafo 3º. O processo de contratação direta será instruído, no que couber, com os seguintes elementos. Inciso 1. Caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa, quando for o caso. Inciso 2. Razão da escolha do fornecedor, ou do executante. Inciso 3. Justificativa do preço. Seção 2. Disposições de caráter geral sobre licitações e contratos. Artigo 31. As licitações realizadas, e os contratos celebrados por empresas públicas e sociedades de economia mista, destinam-se a assegurar a seleção da proposta mais vantajosa, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto, e a evitar operações, em que se caracterize sobrepreço ou superfaturamento, devendo observar os princípios da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da eficiência, da probidade administrativa, da economicidade, do desenvolvimento nacional sustentável, da vinculação ao instrumento convocatório, da obtenção de competitividade e do julgamento objetivo. Parágrafo 1º. Para os fins do disposto no caput, considera-se que há: inciso 1. Sobrepreço quando os preços orçados para licitação, ou os preços contratados, são expressivamente superiores aos preços referenciais de mercado, podendo referir-se ao valor unitário de um item, se a licitação, ou a contratação for por preços unitários de serviço, ou ao valor global do objeto, se a licitação, ou a contratação for por preço global, ou por empreitada. Inciso 2. Superfaturamento quando houver dano ao patrimônio da empresa pública, ou da sociedade de economia mista caracterizado, por exemplo, a. Pela medição de quantidades superiores às efetivamente executadas ou fornecidas. B. Pela deficiência na execução de obras e serviços de engenharia, que resulte em diminuição da qualidade, da vida útil, ou da segurança. C. Por alterações no orçamento de obras e de serviços de engenharia, que causem o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato em favor do contratado.
d. por outras alterações de cláusulas financeiras, que gerem recebimentos contratuais antecipados, distorção do cronograma físico-financeiro, prorrogação injustificada do prazo contratual com custos adicionais para a empresa pública, ou a sociedade de economia mista, ou reajuste irregular de preços. Parágrafo 2º. O orçamento de referência do custo global de obras e serviços de engenharia deverá ser obtido a partir de custos unitários de insumos ou serviços menores ou iguais à mediana de seus correspondentes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, SINAP, no caso de construção civil em geral, ou no Sistema de Custos Referenciais de Obras, SICRO, no caso de obras e serviços rodoviários, devendo ser observadas as peculiaridades geográficas. Parágrafo 3º. No caso de inviabilidade da definição dos custos consoante o disposto no parágrafo 2º, a estimativa de custo global poderá ser apurada por meio da utilização de dados contidos em tabela de referência formalmente aprovada por órgãos ou entidades da administração pública federal, em publicações técnicas especializadas, em banco de dados e sistema específico instituído para o setor, ou em pesquisa de mercado. Parágrafo 4º. A empresa pública e a sociedade de economia mista poderão adotar procedimento de manifestação de interesse privado para o recebimento de propostas e projetos de empreendimentos com vistas a atender necessidades previamente identificadas, cabendo a regulamento a definição de suas regras específicas. Parágrafo 5º. Na hipótese a que se refere o parágrafo 4º, o autor ou financiador do projeto poderá participar da licitação para a execução do empreendimento, podendo ser ressarcido pelos custos aprovados pela empresa pública ou sociedade de economia mista caso não vença o certame, desde que seja promovida a cessão de direitos, de que trata o artigo 80. Artigo 32. Nas licitações e contratos, de que trata esta lei, serão observadas as seguintes diretrizes. Inciso 1. Padronização do objeto da contratação, dos instrumentos convocatórios e das minutas de contratos, de acordo com normas internas específicas. Inciso 2. Busca da maior vantagem competitiva para a empresa pública ou sociedade de economia mista, considerando custos e benefícios, diretos e indiretos, de natureza econômica, social ou ambiental, inclusive os relativos à manutenção, ao desfazimento de bens e resíduos, ao índice de depreciação econômica, e a outros fatores de igual relevância. Inciso 3. Parcelamento do objeto, visando ampliar a participação de licitantes, sem perda de economia de escala, e desde que não atinja valores inferiores aos limites estabelecidos no artigo 29, incisos 1 e 2. Inciso 4. Adoção preferencial da modalidade de licitação denominada pregão, instituída pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, para aquisição de bens e serviços comuns, assim considerados aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado. Inciso 5. Observação da política de integridade nas transações com partes interessadas. Parágrafo 1º. As licitações e os contratos disciplinados por esta lei devem respeitar, especialmente, as normas relativas a: Inciso 1. Disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos gerados pelas obras contratadas. Inciso 2. Mitigação dos danos ambientais por meio de medidas condicionantes e de compensação ambiental, que serão definidas no procedimento de licenciamento ambiental. Inciso 3. Utilização de produtos, equipamentos e serviços que, comprovadamente, reduzam o consumo de energia e de recursos naturais. Inciso 4. Avaliação de impactos de vizinhança, na forma da legislação urbanística. Inciso 5. Proteção do patrimônio cultural, histórico, arqueológico e imaterial, inclusive por meio da avaliação do impacto direto ou indireto causado por investimentos realizados por empresas públicas e sociedades de economia mista. Inciso 6. Acessibilidade para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Parágrafo 2º.
A contratação a ser celebrada por empresa pública ou sociedade de economia mista da qual decorra impacto negativo sobre bens do patrimônio cultural, histórico, arqueológico e imaterial tombados, dependerá de autorização da esfera de governo encarregada da proteção do respectivo patrimônio, devendo o impacto ser compensado por meio de medidas determinadas pelo dirigente máximo da empresa pública ou sociedade de economia mista, na forma da legislação aplicável. Parágrafo 3º. As licitações na modalidade de pregão, na forma eletrônica, deverão ser realizadas exclusivamente em portais de compras de acesso público na internet. Parágrafo 4º. Nas licitações com etapa de lances, a empresa pública ou sociedade de economia mista disponibilizará ferramentas eletrônicas para envio de lances pelos licitantes. Artigo 33. O objeto da licitação, e do contrato dela decorrente, será definido de forma sucinta e clara no instrumento convocatório. Artigo 34. O valor estimado do contrato a ser celebrado pela empresa pública, ou pela sociedade de economia mista será sigiloso, facultando-se a contratante, mediante justificação na fase de preparação prevista no inciso 1 do artigo 51 desta lei, conferir publicidade ao valor estimado do objeto da licitação, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração das propostas. Parágrafo 1º. Na hipótese em que for adotado o critério de julgamento por maior desconto, a informação de que trata o caput deste artigo constará do instrumento convocatório. Parágrafo 2º. No caso de julgamento por melhor técnica, o valor do prêmio, ou da remuneração será incluído no instrumento convocatório. Parágrafo 3º. A informação relativa ao valor estimado do objeto da licitação, ainda que tenha caráter sigiloso, será disponibilizada a órgãos de controle externo e interno, devendo a empresa pública, ou a sociedade de economia mista registrar em documento formal sua disponibilização aos órgãos de controle, sempre que solicitado. Parágrafo 4º. Vetado. Artigo 35. Observado o disposto no artigo 34, o conteúdo da proposta, quando adotado modo de disputa fechado, e até sua abertura, os atos e os procedimentos praticados em decorrência desta lei, submetem-se à legislação, que regula o acesso dos cidadãos às informações detidas pela administração pública, particularmente aos termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. Artigo 36. A empresa pública e a sociedade de economia mista poderão promover a pré-qualificação de seus fornecedores ou produtos, nos termos do artigo 64. Artigo 37. A empresa pública e a sociedade de economia mista deverão informar os dados relativos às sanções por elas aplicadas aos contratados, nos termos definidos no artigo 83, de forma a manter atualizado o cadastro de empresas inidôneas, de que trata o artigo 23 da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. Parágrafo 1º. O fornecedor incluído no cadastro referido no caput não poderá disputar licitação, ou participar, direta ou indiretamente, da execução de contrato. Parágrafo 2º. Serão excluídos do cadastro referido no caput, a qualquer tempo, fornecedores que demonstrarem a superação dos motivos que deram causa à restrição contra eles promovida. Artigo 38. Estará impedida de participar de licitações e de ser contratada pela empresa pública ou sociedade de economia mista empresa. Inciso 1, cujo administrador ou sócio detentor de mais de 5% do capital social, seja diretor ou empregado da empresa pública ou sociedade de economia mista contratante. Inciso 2, suspensa pela empresa pública ou sociedade de economia mista. Inciso 3, declarada inidônea pela União, por Estado, pelo Distrito Federal, ou pela unidade federativa, a que está vinculada, a empresa pública ou sociedade de economia mista, enquanto perdurarem os efeitos da sanção. Inciso 4, constituída por sócio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada inidônea. Inciso 5, cujo administrador seja sócio de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea.
Inciso 6. Constituída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos, que deram ensejo ou sanção. Inciso 7. Cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos, que deram ensejo ou sanção. Inciso 8. Que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razão de vínculo de mesma natureza, de empresa declarada inidônea. Parágrafo único. Aplica-se a vedação prevista no caput. Inciso 1. A contratação do próprio empregado ou dirigente, como pessoa física, bem como a participação dele em procedimentos licitatórios, na condição de licitante. Inciso 2. A quem tenha relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com a. Dirigente de empresa pública ou sociedade de economia mista. B. Empregado de empresa pública ou sociedade de economia mista, cujas atribuições envolvam atuação na área responsável pela licitação ou contratação. C. Autoridade do ente público, a que a empresa pública ou sociedade de economia mista esteja vinculada. Inciso 3. Cujo proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha terminado seu prazo de gestão ou rompido seu vínculo com a respectiva empresa pública ou sociedade de economia mista promotora da licitação ou contratante há menos de 6 meses. Artigo 39. Os procedimentos licitatórios, a pré-qualificação e os contratos disciplinados por esta lei serão divulgados em portal específico mantido pela empresa pública ou sociedade de economia mista na internet, devendo ser adotados os seguintes prazos mínimos para apresentação de propostas ou lances, contados a partir da divulgação do instrumento convocatório. Inciso 1. Para aquisição de bens. A. 5 dias úteis, quando adotado como critério de julgamento menor preço, ou maior desconto. B. 10 dias úteis, nas demais hipóteses. Inciso 2. Para contratação de obras e serviços. A. 15 dias úteis, quando adotado como critério de julgamento menor preço, ou maior desconto. B. 30 dias úteis, nas demais hipóteses. Inciso 3. No mínimo 45 dias úteis para licitação, em que se adote como critério de julgamento a melhor técnica, ou a melhor combinação de técnica e preço, bem como para licitação, em que haja contratação semi-integrada ou integrada. Parágrafo único. As modificações promovidas no instrumento convocatório serão objeto de divulgação nos mesmos termos e prazos dos atos e procedimentos originais, exceto quando a alteração não afetar a preparação das propostas. Artigo 40. As empresas públicas e as sociedades de economia mista deverão publicar e manter atualizado o regulamento interno de licitações e contratos, compatível com o disposto nesta lei, especialmente quanto a: Inciso 1. Glossário de expressões técnicas. Inciso 2. Cadastro de fornecedores. Inciso 3. Minutas padrão de editais e contratos. Inciso 4. Procedimentos de licitação e contratação direta. Inciso 5. Tramitação de recursos. Inciso 6. Formalização de contratos. Inciso 7. Gestão e fiscalização de contratos. Inciso 8. Aplicação de penalidades. Inciso 9. Recebimento do objeto do contrato. Artigo 41. Aplicam-se às licitações e contratos regidos por esta lei as normas de direito penal contidas nos artigos 89 a 99 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Seção 3. Das normas específicas para obras e serviços. Artigo 42. Na licitação e na contratação de obras e serviços por empresas públicas e sociedades de economia mista, serão observadas as seguintes definições. Inciso 1. Empreitada por preço unitário. Contratação por preço certo de unidades determinadas. Inciso 2. Empreitada por preço global. Contratação por preço certo e total. Inciso 3. Tarefa. Contratação de mão de obra para pequenos trabalhos por preço certo, com ou sem fornecimento de material. Inciso 4. Empreitada integral.
Contratação de empreendimento em sua integralidade, com todas as etapas de obras, serviços e instalações necessárias, sob inteira responsabilidade da contratada até a sua entrega ao contratante em condições de entrada em operação, atendidos os requisitos técnicos e legais para sua utilização em condições de segurança estrutural e operacional, e com as características adequadas às finalidades para as quais foi contratada. Inciso 5. Contratação semi-integrada. Contratação que envolve a elaboração e o desenvolvimento do projeto executivo, a execução de obras e serviços de engenharia, a montagem, a realização de testes, a pré-operação e as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto, de acordo com o estabelecido nos parágrafos 1º e 3º deste artigo. Inciso 6. Contratação integrada. Contratação que envolve a elaboração e o desenvolvimento dos projetos básico e executivo, a execução de obras e serviços de engenharia, a montagem, a realização de testes, a pré-operação e as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto, de acordo com o estabelecido nos parágrafos 1º, 2º e 3º deste artigo. Inciso 7. Anteprojeto de engenharia. Peça técnica com todos os elementos de contornos necessários e fundamentais à elaboração do projeto básico, devendo conter minimamente os seguintes elementos: a. Demonstração e justificativa do programa de necessidades, visão global dos investimentos e definições relacionadas ao nível de serviço desejado. b. Condições de solidez, segurança e durabilidade e prazo de entrega. c. Estética do projeto arquitetônico. d. Parâmetros de adequação ao interesse público, à economia na utilização, à facilidade na execução, aos impactos ambientais e à acessibilidade. e. Concepção da obra, ou do serviço de engenharia. f. Projetos anteriores ou estudos preliminares, que embasaram a concepção adotada. g. Levantamento topográfico e cadastral. h. Pareceres de sondagem. I. Memorial descritivo dos elementos da edificação, dos componentes construtivos e dos materiais de construção, de forma a estabelecer padrões mínimos para a contratação. Inciso 8. Projeto básico. Conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para, observado o disposto no parágrafo 3º, caracterizar a obra, ou serviço, ou complexo de obras, ou de serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os seguintes elementos: a. Desenvolvimento da solução escolhida, de forma a fornecer visão global da obra e a identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza. b. Soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes durante as fases de elaboração do projeto executivo e de realização das obras e montagem. c. Identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a incorporar à obra, bem como suas especificações, de modo a assegurar os melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar o caráter competitivo para sua execução. d. Informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos, instalações provisórias e condições organizacionais para a obra, sem frustrar o caráter competitivo para sua execução. e. Subsídios para a montagem do plano de licitação e gestão da obra, compreendendo a sua programação, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e outros dados necessários em cada caso. f. Vetado. Inciso 9. Projeto executivo. Conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, de acordo com as normas técnicas pertinentes. Inciso 10. Matriz de riscos. Cláusula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e caracterizadora do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, em termos de ônus financeiro decorrente de eventos supervenientes à contratação, contendo, no mínimo, as seguintes informações: a. Listagem de possíveis eventos supervenientes à assinatura do contrato, impactantes no equilíbrio econômico-financeiro da avença, e previsão de eventual necessidade de prolação de termo aditivo quando de sua ocorrência.
b. Estabelecimento preciso das frações do objeto, em que haverá liberdade das contratadas, para inovar em soluções metodológicas ou tecnológicas, em obrigações de resultado, em termos de modificação das soluções previamente delineadas no anteprojeto, ou no projeto básico da licitação. C. Estabelecimento preciso das frações do objeto, em que não haverá liberdade das contratadas, para inovar em soluções metodológicas ou tecnológicas, em obrigações de meio, devendo haver obrigação de identidade entre a execução e a solução pré-definida no anteprojeto, ou no projeto básico da licitação. Parágrafo 1º. As contratações semi-integradas e integradas referidas, respectivamente, nos incisos 5 e 6 do caput deste artigo restringir-se-ão a obras e serviços de engenharia, e observarão os seguintes requisitos. Inciso 1. O instrumento convocatório deverá conter: a. Anteprojeto de engenharia, no caso de contratação integrada, com elementos técnicos que permitam a caracterização da obra, ou do serviço, e a elaboração e comparação, de forma isonômica, das propostas a serem ofertadas pelos particulares. B. Projeto básico, nos casos de empreitada por preço unitário, de empreitada por preço global, de empreitada integral, e de contratação semi-integrada, nos termos definidos neste artigo. C. Documento técnico, com definição precisa das frações do empreendimento, em que haverá liberdade de as contratadas inovarem em soluções metodológicas ou tecnológicas, seja em termos de modificação das soluções previamente delineadas no anteprojeto, ou no projeto básico da licitação, seja em termos de detalhamento dos sistemas e procedimentos construtivos previstos nessas peças técnicas. D. Matriz de riscos. Inciso 2. O valor estimado do objeto a ser licitado será calculado com base em valores de mercado, em valores pagos pela administração pública em serviços e obras similares, ou em avaliação do custo global da obra, aferido mediante orçamento sintético ou metodologia expedita ou paramétrica. Inciso 3. O critério de julgamento a ser adotado será o de menor preço, ou de melhor combinação de técnica e preço, pontuando-se na avaliação técnica as vantagens e os benefícios que eventualmente forem oferecidos para cada produto ou solução. Inciso 4. Na contratação semi-integrada, o projeto básico poderá ser alterado, desde que demonstrada a superioridade das inovações em termos de redução de custos, de aumento da qualidade, de redução do prazo de execução e de facilidade de manutenção ou operação. Parágrafo 2º. No caso dos orçamentos das contratações integradas. Inciso 1. Sempre que o anteprojeto da licitação, por seus elementos mínimos, assim o permitir, as estimativas de preço devem se basear em orçamento tão detalhado quanto possível, devendo a utilização de estimativas paramétricas e a avaliação aproximada baseada em outras obras similares ser realizada somente nas frações do empreendimento não suficientemente detalhadas no anteprojeto da licitação, exigindo-se das contratadas, no mínimo, o mesmo nível de detalhamento em seus demonstrativos de formação de preços. Inciso 2. Quando utilizada metodologia expedita ou paramétrica, para abalizar o valor do empreendimento, ou de fração dele, consideradas as disposições do inciso 1, entre duas ou mais técnicas estimativas possíveis, deve ser utilizada nas estimativas de preço base, a que viabilize a maior precisão orçamentária, exigindo-se das licitantes, no mínimo, o mesmo nível de detalhamento na motivação dos respectivos preços ofertados. Parágrafo 3º. Nas contratações integradas ou semi-integradas, os riscos decorrentes de fatos supervenientes à contratação associados à escolha da solução de projeto básico pela contratante deverão ser alocados, como de sua responsabilidade na matriz de riscos. Parágrafo 4º. No caso de licitação de obras e serviços de engenharia, as empresas públicas e as sociedades de economia mista abrangidas por esta lei deverão utilizar a contratação semi-integrada, prevista no inciso 5 do caput, cabendo a elas a elaboração ou a contratação do projeto básico antes da licitação, de que trata este parágrafo, podendo ser utilizadas outras modalidades previstas nos incisos do caput deste artigo, desde que essa opção seja devidamente justificada. Parágrafo 5º.
para fins do previsto na parte final do parágrafo 4º, não será admitida, por parte da empresa pública, ou da sociedade de economia mista, como justificativa para a adoção da modalidade de contratação integrada, a ausência de projeto básico. Artigo 43. Os contratos destinados à execução de obras e serviços de engenharia admitirão os seguintes regimes. Inciso 1. Empreitada por preço unitário, nos casos em que os objetos, por sua natureza, possuam imprecisão inerente de quantitativos em seus itens orçamentários. Inciso 2. Empreitada por preço global, quando for possível definir previamente no projeto básico, com boa margem de precisão, as quantidades dos serviços a serem posteriormente executados na fase contratual. Inciso 3. Contratação por tarefa, em contratações de profissionais autônomos, ou de pequenas empresas para realização de serviços técnicos comuns, e de curta duração. Inciso 4. Empreitada integral, nos casos em que o contratante necessite receber o empreendimento, normalmente de alta complexidade, em condição de operação imediata. Inciso 5. Contratação semi-integrada, quando for possível definir previamente no projeto básico as quantidades dos serviços a serem posteriormente executados na fase contratual, em obra ou serviço de engenharia, que possa ser executado com diferentes metodologias ou tecnologias. Inciso 6. Contratação integrada, quando a obra, ou o serviço de engenharia, for de natureza predominantemente intelectual, e de inovação tecnológica do objeto licitado, ou puder ser executado com diferentes metodologias ou tecnologias de domínio restrito no mercado. Parágrafo 1º. Serão obrigatoriamente precedidas pela elaboração de projeto básico, disponível para exame de qualquer interessado, as licitações para a contratação de obras e serviços, com exceção daquelas em que for adotado o regime previsto no inciso 6 do caput deste artigo. Parágrafo 2º. É vedada a execução, sem projeto executivo, de obras e serviços de engenharia. Artigo 44. É vedada a participação direta ou indireta nas licitações para obras e serviços de engenharia, de que trata esta lei. Inciso 1. De pessoa física ou jurídica, que tenha elaborado o anteprojeto, ou o projeto básico da licitação. Inciso 2. De pessoa jurídica que participar de consórcio responsável pela elaboração do anteprojeto, ou do projeto básico da licitação. Inciso 3. De pessoa jurídica da qual o autor do anteprojeto, ou do projeto básico da licitação seja administrador, controlador, gerente, responsável técnico, subcontratado ou sócio, neste último caso quando a participação superar 5% do capital votante. Parágrafo 1º. A elaboração do projeto executivo constituirá encargo do contratado, consoante preço previamente fixado pela empresa pública, ou pela sociedade de economia mista. Parágrafo 2º. É permitida a participação das pessoas jurídicas, e da pessoa física, de que tratam os incisos 2 e 3 do caput deste artigo em licitação, ou em execução de contrato, como consultor ou técnico, nas funções de fiscalização, supervisão ou gerenciamento, exclusivamente a serviço da empresa pública, e da sociedade de economia mista interessadas. Parágrafo 3º. Para fins do disposto no caput, considera-se participação indireta a existência de vínculos de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto básico, pessoa física ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a estes necessários. Parágrafo 4º. O disposto no parágrafo 3º deste artigo, aplica-se a empregados incumbidos de levar a efeito atos e procedimentos realizados pela empresa pública, e pela sociedade de economia mista no curso da licitação. Artigo 45. Na contratação de obras e serviços, inclusive de engenharia, poderá ser estabelecida remuneração variável vinculada ao desempenho do contratado, com base em metas, padrões de qualidade, critérios de sustentabilidade ambiental e prazos de entrega definidos no instrumento convocatório e no contrato. Parágrafo único. A utilização da remuneração variável respeitará o limite orçamentário fixado pela empresa pública ou pela sociedade de economia mista para a respectiva contratação. Artigo 46.
mediante justificativa expressa e, desde que não implique perda de economia de escala, poderá ser celebrado mais de um contrato, para executar serviço de mesma natureza, quando o objeto da contratação puder ser executado de forma concorrente e simultânea por mais de um contratado. Parágrafo 1º. Na hipótese prevista no caput deste artigo, será mantido o controle individualizado da execução do objeto contratual relativamente a cada um dos contratados. Parágrafo 2º. Vetado. Seção 4. Das normas específicas para aquisição de bens. Artigo 47. A empresa pública e a sociedade de economia mista, na licitação para aquisição de bens, poderão: inciso 1. Indicar marca ou modelo, nas seguintes hipóteses: a. Em decorrência da necessidade de padronização do objeto. b. Quando determinada marca ou modelo comercializado por mais de um fornecedor constituir o único capaz de atender o objeto do contrato. c. Quando for necessária, para a compreensão do objeto, a identificação de determinada marca ou modelo apartamento a servir como referência, situação em que será obrigatório o acréscimo da expressão, ou similar ou de melhor qualidade. Inciso 2. Exigir a mostra do bem no procedimento de pré-qualificação, e na fase de julgamento das propostas, ou de lances, desde que justificada a necessidade de sua apresentação. Inciso 3. Solicitar a certificação da qualidade do produto, ou do processo de fabricação, inclusive sob o aspecto ambiental, por instituição previamente credenciada. Parágrafo único. O edital poderá exigir, como condição de aceitabilidade da proposta, a adequação às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, ou a certificação da qualidade do produto por instituição credenciada pelo Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, SINMetro. Artigo 48. Será dada publicidade, com periodicidade mínima semestral, em sítio eletrônico oficial na internet de acesso irrestrito, a relação das aquisições de bens efetivadas pelas empresas públicas e pelas sociedades de economia mista, compreendidas as seguintes informações. Inciso 1. Identificação do bem comprado, de seu preço unitário e da quantidade adquirida. Inciso 2. Nome do fornecedor. Inciso 3. Valor total de cada aquisição. Seção 5. Das normas específicas para alienação de bens. Artigo 49. A alienação de bens por empresas públicas e por sociedades de economia mista será precedida de: inciso 1. Avaliação formal do bem contemplado, ressalvadas as hipóteses previstas nos incisos 16 a 18 do artigo 29. Inciso 2. Licitação, ressalvado o previsto no parágrafo 3º do artigo 28. Artigo 50. Estendem-se a atribuição de ônus real a bens integrantes do acervo patrimonial de empresas públicas e de sociedades de economia mista, as normas desta lei aplicáveis à sua alienação, inclusive em relação às hipóteses de dispensa e de inexigibilidade de licitação. Seção 6. Do procedimento de licitação. Artigo 51. As licitações de que trata esta lei observarão a seguinte sequência de fases. Inciso 1. Preparação. Inciso 2. Divulgação. Inciso 3. Apresentação de lances ou propostas, conforme o modo de disputa adotado. Inciso 4. Julgamento. Inciso 5. Verificação de efetividade dos lances ou propostas. Inciso 6. Negociação. Inciso 7. Habilitação. Inciso 8. Interposição de recursos. Inciso 9. Adjudicação do objeto. Inciso 10. Homologação do resultado ou revogação do procedimento. Parágrafo 1º. A fase de que trata o inciso 7 do caput poderá, excepcionalmente, anteceder as referidas nos incisos 3 a 6 do caput, desde que expressamente previsto no instrumento convocatório. Parágrafo 2º. Os atos e procedimentos decorrentes das fases enumeradas no caput praticados por empresas públicas, por sociedades de economia mista e por licitantes serão efetivados preferencialmente por meio eletrônico, nos termos definidos pelo instrumento convocatório, devendo os avisos contendo os resumos dos editais das licitações e contratos abrangidos por esta lei ser previamente publicados no Diário Oficial da União, do Estado ou do Município, e na internet.
Artigo 52. Poderão ser adotados os modos de disputa aberto ou fechado, ou, quando o objeto da licitação puder ser parcelado, a combinação de ambos, observado o disposto no inciso 3 do artigo 32 desta lei. Parágrafo 1º. No modo de disputa aberto, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, crescentes ou decrescentes, conforme o critério de julgamento adotado. Parágrafo 2º. No modo de disputa fechado, as propostas apresentadas pelos licitantes serão sigilosas até a data e a hora designadas para que sejam divulgadas. Artigo 53. Quando for adotado o modo de disputa aberto, poderão ser admitidos: inciso 1, a apresentação de lances intermediários. Inciso 2, o reinício da disputa aberta, após a definição do melhor lance, para a definição das demais colocações, quando existir diferença de pelo menos 10% entre o melhor lance e o subsequente. Parágrafo único. Consideram-se intermediários os lances: inciso 1, iguais ou inferiores ao maior já ofertado, quando adotado o julgamento pelo critério da maior oferta. Inciso 2, iguais ou superiores ao menor já ofertado, quando adotados os demais critérios de julgamento. Artigo 54. Poderão ser utilizados os seguintes critérios de julgamento: inciso 1, menor preço. Inciso 2, maior desconto. Inciso 3, melhor combinação de técnica e preço. Inciso 4, melhor técnica. Inciso 5, melhor conteúdo artístico. Inciso 6, maior oferta de preço. Inciso 7, maior retorno econômico. Inciso 8, melhor destinação de bens alienados. Parágrafo 1º. Os critérios de julgamento serão expressamente identificados no instrumento convocatório e poderão ser combinados na hipótese de parcelamento do objeto, observado o disposto no inciso 3 do artigo 32. Parágrafo 2º. Na hipótese de adoção dos critérios referidos nos incisos 3, 4, 5 e 7 do caput deste artigo, o julgamento das propostas será efetivado mediante o emprego de parâmetros específicos, definidos no instrumento convocatório, destinados a limitar a subjetividade do julgamento. Parágrafo 3º. Para efeito de julgamento, não serão consideradas vantagens não previstas no instrumento convocatório. Parágrafo 4º. O critério previsto no inciso 2 do caput. Inciso 1, terá como referência o preço global fixado no instrumento convocatório, estendendo-se o desconto oferecido nas propostas ou lances vencedores a eventuais termos aditivos. Inciso 2, no caso de obras e serviços de engenharia, o desconto incidirá de forma linear sobre a totalidade dos itens constantes do orçamento estimado, que deverá obrigatoriamente integrar o instrumento convocatório. Parágrafo 5º. Quando for utilizado o critério referido no inciso 3 do caput, a avaliação das propostas técnicas e de preço considerará o percentual de ponderação mais relevante, limitado a 70%. Parágrafo 6º. Quando for utilizado o critério referido no inciso 7 do caput, os lances ou propostas terão o objetivo de proporcionar economia à empresa pública, ou à sociedade de economia mista, por meio da redução de suas despesas correntes, remunerando-se o licitante vencedor com base em percentual da economia de recursos gerada. Parágrafo 7º. Na implementação do critério previsto no inciso 8 do caput deste artigo, será obrigatoriamente considerada, nos termos do respectivo instrumento convocatório, a repercussão, no meio social, da finalidade para cujo atendimento o bem será utilizado pelo adquirente. Parágrafo 8º. O descumprimento da finalidade, a que se refere o parágrafo 7º deste artigo, resultará na imediata restituição do bem alcançado ao acervo patrimonial da empresa pública, ou da sociedade de economia mista, vedado, nessa hipótese, o pagamento de indenização em favor do adquirente. Artigo 55. Em caso de empate entre duas propostas, serão utilizados, na ordem em que se encontram enumerados, os seguintes critérios de desempate. Inciso 1. Disputa final, em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta fechada, em ato contínuo ao encerramento da etapa de julgamento. Inciso 2. Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, desde que exista sistema objetivo de avaliação instituído.
Inciso 3. Os critérios estabelecidos no artigo 3º da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, e no parágrafo 2º do artigo 3º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Inciso 4. Sorteio. Artigo 56. Efetuado o julgamento dos lances ou propostas, será promovida a verificação de sua efetividade, promovendo-se a desclassificação daqueles que: inciso 1. Contenham vícios insanáveis. Inciso 2. Descumpram especificações técnicas constantes do instrumento convocatório. Inciso 3. Apresentem preços manifestamente inexequíveis. Inciso 4. Se encontrem acima do orçamento estimado para a contratação, de que trata o parágrafo 1º do artigo 57, ressalvada a hipótese prevista no caput do artigo 34 desta lei. Inciso 5. Não tenham sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela empresa pública, ou pela sociedade de economia mista. Inciso 6. Apresentem desconformidade com outras exigências do instrumento convocatório, salvo se for possível, a acomodação a seus termos antes da adjudicação do objeto, e sem que se prejudique a atribuição de tratamento isonômico entre os licitantes. Parágrafo 1º. A verificação da efetividade dos lances ou propostas poderá ser feita exclusivamente em relação aos lances e propostas mais bem classificados. Parágrafo 2º. A empresa pública e a sociedade de economia mista poderão realizar diligências para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, na forma do inciso 5 do caput. Parágrafo 3º. Nas licitações de obras e serviços de engenharia, consideram-se inexequíveis as propostas com valores globais inferiores a 70% do menor dos seguintes valores. Inciso 1. Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% do valor do orçamento estimado pela empresa pública ou sociedade de economia mista, ou. Inciso 2. Valor do orçamento estimado pela empresa pública ou sociedade de economia mista. Parágrafo 4º. Para os demais objetos, para efeito de avaliação da exequibilidade, ou de sobrepreço, deverão ser estabelecidos critérios de aceitabilidade de preços, que considerem o preço global, os quantitativos e os preços unitários, assim definidos no instrumento convocatório. Artigo 57. Confirmada a efetividade do lance ou proposta, que obteve a primeira colocação na etapa de julgamento, ou que passe a ocupar essa posição em decorrência da desclassificação de outra, que tenha obtido colocação superior, a empresa pública e a sociedade de economia mista deverão negociar condições mais vantajosas com quem o apresentou. Parágrafo 1º. A negociação deverá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem inicialmente estabelecida, quando o preço do primeiro colocado, mesmo após a negociação, permanecer acima do orçamento estimado. Parágrafo 2º. Vetado. Parágrafo 3º. Se depois de adotada a providência referida no parágrafo 1º deste artigo, não for obtido valor igual ou inferior ao orçamento estimado para a contratação, será revogada a licitação. Artigo 58. A habilitação será apreciada exclusivamente a partir dos seguintes parâmetros. Inciso 1. Exigência da apresentação de documentos apartamentos a comprovar a possibilidade da aquisição de direitos e da contração de obrigações por parte do licitante. Inciso 2. Qualificação técnica, restrita a parcelas do objeto técnica, ou economicamente relevantes, de acordo com parâmetros estabelecidos de forma expressa no instrumento convocatório. Inciso 3. Capacidade econômica e financeira. Inciso 4. Recolhimento de quantia a título de adiantamento, tratando-se de licitações, em que se utilize como critério de julgamento, a maior oferta de preço. Parágrafo 1º. Quando o critério de julgamento utilizado for a maior oferta de preço, os requisitos de qualificação técnica e de capacidade econômica e financeira poderão ser dispensados. Parágrafo 2º. Na hipótese do parágrafo 1º, reverterá a favor da empresa pública, ou da sociedade de economia mista, o valor de quantia eventualmente exigida no instrumento convocatório a título de adiantamento, caso o licitante não efetue o restante do pagamento devido no prazo para tanto estipulado. Artigo 59.
Salvo no caso de inversão de fases, o procedimento licitatório terá fase recursal única. Parágrafo 1º. Os recursos serão apresentados no prazo de 5 dias úteis após a habilitação, e contemplarão, além dos atos praticados nessa fase, aqueles praticados em decorrência do disposto nos incisos 4 e 5 do caput do artigo 51 desta lei. Parágrafo 2º. Na hipótese de inversão de fases, o prazo referido no parágrafo 1º será aberto após a habilitação e após o encerramento da fase prevista no inciso 5 do caput do artigo 51, abrangendo o segundo prazo também atos decorrentes da fase referida no inciso 4 do caput do artigo 51 desta lei. Artigo 60. A homologação do resultado implica a constituição de direito relativo à celebração do contrato em favor do licitante vencedor. Artigo 61. A empresa pública e a sociedade de economia mista não poderão celebrar contrato com preterição da ordem de classificação das propostas ou com terceiros estranhos à licitação. Artigo 62. Além das hipóteses previstas no parágrafo 3º do artigo 57 desta lei e no inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 75 desta lei, quem dispuser de competência para homologação do resultado, poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrentes de fato superveniente, que constitua óbice manifesto e incontornável, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato, ou do procedimento viciado. Parágrafo 1º. A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar, observado o disposto no parágrafo 2º deste artigo. Parágrafo 2º. A nulidade da licitação induza do contrato. Parágrafo 3º. Depois de iniciada a fase de apresentação de lances ou propostas, referida no inciso 3 do caput do artigo 51 desta lei, a revogação ou anulação da licitação somente será efetivada depois de se conceder aos licitantes, que manifestem interesse em contestar o respectivo ato prazo apartamento a lhes assegurar o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. Parágrafo 4º. O disposto no caput, e nos parágrafos 1º e 2º deste artigo aplica-se, no que couber, aos atos por meio dos quais se determine a contratação direta. Seção 7. Dos procedimentos auxiliares das licitações. Artigo 63. São procedimentos auxiliares das licitações regidas por esta lei. Inciso 1. Pré-qualificação permanente. Inciso 2. Cadastramento. Inciso 3. Sistema de registro de preços. Inciso 4. Catálogo eletrônico de padronização. Parágrafo único. Os procedimentos de que trata o caput deste artigo obedecerão a critérios claros e objetivos definidos em regulamento. Artigo 64. Considera-se pré-qualificação permanente o procedimento anterior à licitação destinado a identificar: inciso 1. Fornecedores que reúnam condições de habilitação exigidas para o fornecimento de bem, ou a execução de serviço ou obra nos prazos, locais e condições previamente estabelecidos. Inciso 2. Bens que atendam às exigências técnicas e de qualidade da administração pública. Parágrafo 1º. O procedimento de pré-qualificação será público e permanentemente aberto à inscrição de qualquer interessado. Parágrafo 2º. A empresa pública e a sociedade de economia mista poderão restringir a participação em suas licitações a fornecedores ou produtos pré-qualificados, nas condições estabelecidas em regulamento. Parágrafo 3º. A pré-qualificação poderá ser efetuada nos grupos ou segmentos, segundo as especialidades dos fornecedores. Parágrafo 4º. A pré-qualificação poderá ser parcial ou total, contendo alguns ou todos os requisitos de habilitação ou técnicos necessários à contratação, assegurada, em qualquer hipótese, a igualdade de condições entre os concorrentes. Parágrafo 5º. A pré-qualificação terá validade de 1 ano, no máximo, podendo ser atualizada a qualquer tempo. Parágrafo 6º. Na pré-qualificação aberta de produtos, poderá ser exigida comprovação de qualidade. Parágrafo 7º. É obrigatória a divulgação dos produtos e dos interessados que forem pré-qualificados. Artigo 65.
Os registros cadastrais poderão ser mantidos para efeito de habilitação dos inscritos em procedimentos licitatórios e serão válidos por 1 ano, no máximo, podendo ser atualizados a qualquer tempo. Parágrafo 1º. Os registros cadastrais serão amplamente divulgados e ficarão permanentemente abertos para inscrição de interessados. Parágrafo 2º. Os inscritos serão admitidos segundo requisitos previstos em regulamento. Parágrafo 3º. A atuação do licitante no cumprimento de obrigações assumidas será anotada no respectivo registro cadastral. Parágrafo 4º. A qualquer tempo poderá ser alterado, suspenso ou cancelado o registro do inscrito, que deixar de satisfazer as exigências estabelecidas para habilitação ou para admissão cadastral. Artigo 66. O sistema de registro de preços especificamente destinado às licitações, de que trata esta lei, reger-se-á pelo disposto em decreto do Poder Executivo, e pelas seguintes disposições. Parágrafo 1º. Poderá aderir ao sistema referido no caput qualquer órgão ou entidade responsável pela execução das atividades contempladas no artigo 1º desta lei. Parágrafo 2º. O registro de preços observará, entre outras, as seguintes condições. Inciso 1. Efetivação prévia de ampla pesquisa de mercado. Inciso 2. Seleção de acordo com os procedimentos previstos em regulamento. Inciso 3. Desenvolvimento obrigatório de rotina de controle e atualização periódicos dos preços registrados. Inciso 4. Definição da validade do registro. Inciso 5. Inclusão, na respectiva ata, do registro dos licitantes, que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, assim como dos licitantes, que mantiverem suas propostas originais. Parágrafo 3º. A existência de preços registrados não obriga a administração pública a firmar os contratos que deles poderão advir, sendo facultada a realização de licitação específica, assegurada ao licitante registrado preferência em igualdade de condições. Artigo 67. O catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e obras consiste em sistema informatizado, de gerenciamento centralizado, destinado a permitir a padronização dos itens a serem adquiridos pela empresa pública ou sociedade de economia mista, que estarão disponíveis para realização de licitação. Parágrafo único. O catálogo referido no caput poderá ser utilizado em licitações, cujo critério de julgamento seja o menor preço, ou o maior desconto, e conterá toda a documentação e todos os procedimentos da fase interna da licitação, assim como as especificações dos respectivos objetos, conforme disposto em regulamento.